falar em detalhes. O ex-deputado, o deputado cassado, ele foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Aduana lá dos Estados Unidos, o ICE, em Orlando, lá na Flórida, e levado a um centro de detenção por questões migratórias. Ele perdeu o passaporte diplomático após o presidente da Câmara, o Hugo Mota, declarar a perda do seu mandato em dezembro do ano passado. O Ramagem está foragido em território norte-americano desde setembro de 2025. A fuga foi realizada antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal pelos atos antidemocráticos de 2022. O ex-parlamentar foi condenado a 16 anos de prisão. E na Câmara, a oposição pretende pressionar para que o governo dos Estados Unidos conceda o asilo político ao ex-deputado. É a Marília Ribeiro que vai contar todos os detalhes sobre o Alexandre Ramagem para a gente. Marília, muito bom dia. Oi, Nath. Bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis desta terça-feira. É isso, Nath. O que é importante a gente deixar em destaque aqui dessa prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem é que ele foi preso por questões migratórias e não por conta da sua condenação a 16 anos ali pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por ter participado da trama golpista, aqueles atos que aconteceram em 8 de janeiro de 2023. Nath, então isso é muito importante da gente deixar destacado. Documentos que foram obtidos exclusivamente aqui pelo Metrópolis mostram que o ex-parlamentar ele está sujeito à deportação, Nath. Segundo esse documento, Ramagem foi admitido nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2025 com o visto B2, que é no formato de visitante não imigrante para turismo. O prazo de permanência desse visto, entretanto, ele acabou vencendo ali no dia 10 de março de 2026. E ontem, o ex-deputado Alexandre Ramagem, então, ele foi preso ali pelo ICE, que é também ali o Serviço de Imigração e Controle de Aduana nos Estados Unidos, por conta, então, dessa... Primeiro, ali, a abordagem ela teria sido feita por conta de problemas relacionados ali a trânsito. No entanto, quando foi solicitado os documentos, foi então informado ali, a ele que ele teria então perdido o seu visto de permanência. Caiu o sinal da Marília, mas a gente vai continuar falando em detalhes enquanto ela não volta. A gente vai para o site de novo, porque tem ainda mais informações sobre a situação da Alexandre Ramagem lá no metrópolis.com. Em metrópolis.com você encontra todos os detalhes sobre a situação do Alexandre Ramagem, inclusive sobre o local onde Ramagem vivia nesses últimos meses, desde setembro de 2025, quando ele fez essa fuga. Ele vai na frente, antes mesmo da família dele, depois mais para o finalzinho do ano, a família dele vai encontrá-lo e fica ali junto, morando com o ex-deputado. E é sobre isso que a gente vai ler juntos aqui. A Marília voltou. Antes da gente falar sobre a casa do Alexandre Ramagem, vamos voltar com a Marília. Marília. É isso, Nath. Só para a gente dar continuidade, Alexandre Ramagem ele foi parado, então, ali pelo ICE por conta, primeiro, ali de questões de trânsito. Em seguida, foi constatado, então, que o seu visto estava vencido e, dessa forma, ele foi levado para detenção. Os documentos que o Metrópolis teve acesso com exclusividade mostram, então, que o ex-deputado ele está sujeito a ser deportado. Num comunicado, nós temos ali, nesse documento que foi conseguido aqui pelo Metrópolis, mostram que Ramagem ele continuou nos Estados Unidos, mesmo após o vencimento da sua permissão. Vou abrir aspas para um trecho do documento, Nath. Abre aspas. Fica determinado que você está sujeito à remoção, deportação dos Estados Unidos nos termos da Lei de Imigração e Nacionalidade, fecha aspas, é o que diz o trecho. A Polícia Federal aqui no Brasil também emitiu ali um comunicado onde afirmou que a prisão de Alexandre Ramagem aconteceu de forma ali que houve uma cooperação internacional entre o Brasil e os Estados Unidos. Vale a gente lembrar aqui que o parlamentar perdeu o seu passaporte diplomático após ter o seu mandato de deputado federal cassado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2025. Ele foi para os Estados Unidos em setembro do ano passado e a fuga aconteceu durante o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que condenou Alexandre Ramagem e outros envolvidos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por participação na trama golpista. Agora, sobre a movimentação dentro da Câmara dos Deputados, como você disse, ali existem parlamentares,
Nath, que estão em articulação para poder tentar ali conseguir solicitar à Embaixada dos Estados Unidos o encaminhamento de um pedido ao governo americano para poder agilizar a concessão de asilo político a Alexandre Ramagem. Essa afirmação foi feita pelo líder da oposição, Cabo Gilberto, ontem à noite, durante coletiva lá na Câmara dos Deputados. A gente teve ali também repercussão por parte de outros parlamentares que são ali da oposição e fazem parte ali em favor de Alexandre Ramagem. Muitos deles acabaram sabendo da prisão através da imprensa e outros acreditam até mesmo, Nath, que essa situação ela não venha nem prejudicar Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também está nos Estados Unidos desde o ano passado, também teve o seu mandato cassado e aqui no Brasil ele deve aí responder por processo de coação no curso do processo devido àquela sua participação por tentar interferir no julgamento da trama golpista que aconteceu aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que foi bem naquela época que a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou aquelas tarifas aqui para o Brasil. Isso no meio do ano passado, ali em junho e julho de 2025. E agora também tem uma outra preocupação, Nath, que vem causando dentro da oposição. Conversando com alguns parlamentares, principalmente ali da oposição, eles não conseguem enxergar com tanta preocupação, mas com certo receio, o assunto voltado ali para o veto da dosimetria. Durante essa semana, ontem nós trouxemos aqui, ao longo da semana passada também, que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marcou uma sessão para o dia 30 de abril para poder analisar o veto à dosimetria. Veto esse que foi feito pelo presidente Lula integralmente ao projeto em 8 de janeiro deste ano. E ali existe uma articulação por parte da oposição para poder derrubar esse veto. O que para alguns parlamentares da oposição, neste momento, está gerando uma certa preocupação devido à prisão de Alexandre Ramagem. E agora eles ficam ali tentando fazer toda uma articulação para poder derrubar tanto esse veto quanto para solicitar esse asilo político a Alexandre Ramagem. A gente continua aqui, Nath, monitorando e vendo direitinho como é que vai funcionar toda essa questão dos parlamentares aqui no Brasil e como o governo brasileiro vai agir daqui para frente em relação a Alexandre Ramagem. É isso, Marília. É uma importante situação para o Brasil todo ficar de olho. Ele que, quando deputado, ou seja, com dinheiro público, faz uma fuga, deixa de cumprir os seus compromissos com o seu próprio país, com os seus eleitores. Ele foge enquanto ele está sendo julgado por golpe de Estado, ele é condenado, ele não volta. Jair Bolsonaro ficou no país para cumprir a sua pena. General Augusto Heleno também, já está, os dois inclusive em prisão domiciliar. E diversos registros de outras fugas, Silvinei Vasquez foi achado no Paraguai e também trouxeram de volta. E essa situação do Alexandre Ramagem. Os seus eleitores, inclusive, também ficam sabendo agora pela imprensa, porque é a imprensa que acha o Alexandre Ramagem nos Estados Unidos de uma forma, com grandes apurações, mas assim, de uma forma simples. Acha o Alexandre Ramagem no condomínio onde ele vivia. Alexandre Ramagem, depois já de foragido, com toda essa situação do visto aí que não foi renovado, vai e senta na primeira fileira da CEPAC, do evento que teve há um mês. Então ele era visto pelas pessoas. E agora o ICE faz essa apreensão, Pega o Alexandre Ramagem, assim como a Marília bem nos pontuou, a partir de um problema ali, de uma infração simples, identifica, pega ele, e aí num segundo momento também descobre a questão do visto. A situação do Ramagem é cada vez mais complexa e a gente vai seguir acompanhando, inclusive com as apurações também da Marília Ribeiro. Valeu, Marília, daqui a pouquinho você volta então com destaques outros aqui de Brasília. A gente vai continuar falando do